Olá, sejam muito bem-vindos à terceira parte do consultório. É bom contar consigo desse lado. A dislipidemia é uma alteração dos níveis de lípidos no sangue, como colesterol e triglicerídeos, podendo contribuir para doenças cardiovasculares. Em Portugal, afeta uma parcela significativa da população, constituindo um fator de risco importante e que requer atenção médica e intervenção preventiva. Vamos melhor conhecer este tópico com o contributo da doutora Mariana Sá Nogueira, médica especialista em Medicina Geral e Familiar no grupo Trofa Saúde. Seja muito bem-vinda, é um gosto contar consigo para falarmos de mais um tópico importante para a vida de todos nós, em particular porque até acaba por ser uma patologia que pode ser acompanhada pelo médico assistente. Bem-vinda. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. Sim, sem dúvida é uma das patologias que é acompanhada pelo médico de família, pelo médico assistente. Como disse no início, é uma patologia muito frequente. Há um estudo de 2019 do Instituto Ricardo Jorge que fala de uma prevalência de cerca de 30% na população adulta portuguesa, portanto é bastante prevalente. Tal como disse, é uma alteração do metabolismo dos lípidos ou das gorduras que circulam no nosso sangue. Os principais, sem dúvida, o colesterol e os triglicerídeos, e está na base do aumento de risco cardiovascular. Este é um conceito importante quando nós falamos de colesterol e de dislipidemia. Vamos olhar então esta palavra desconhecida para muitos, não muito fácil de pronunciar, que tem aqui uma série de tópicos importantes de olharmos. Vamos então às causas. Quais é que são e de que forma é que também nós podemos ter algum tipo de proatividade na prevenção desta circunstância? As causas da dislipidemia são várias e interagem entre si. Tem um componente genético importante. Isso é um dos fatores que não é modificável, que nós não conseguimos mudar. Há, inclusive, até formas familiares de dislipidemia, mas apesar de tudo, não são assim tão frequentes. Mas existe uma tendência genética, digamos assim, para esta alteração metabólica. Depois, a idade também tem alguma preponderância. À medida que a idade vai avançando, esta alteração também é mais frequente. Consoante o género, também existem diferenças. Os homens, à partida, têm uma prevalência, uma incidência superior às mulheres. As mulheres estão protegidas, entre aspas, até à idade da menopausa, pela componente hormonal, mas depois da menopausa é exatamente igual ao risco nos homens. Depois, existem outras doenças que podem estar associadas à dislipidemia, o excesso de peso, a obesidade, a diabetes, a toma de alguns medicamentos específicos que podem interferir neste metabolismo. E depois, por último e não menos importante, se calhar até o mais importante, a nossa dieta, aquilo que nós comemos. Uma dieta rica em colesterol, rica em gorduras, tem um fator importante no aumento do colesterol. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a dieta, até para não antagonizar as gorduras que estão presentes na pirâmide dos alimentos, ou na roda dos alimentos, como preferirmos, certo, e que também têm o seu relevo. Vamos já tocar nesse tópico, mas pergunto-lhe agora, porquê é que é importante também, neste domínio, falar em arteriosclerose? O colesterol é dos principais fatores de risco para a aterosclerose. Como nós estamos a ver no vídeo, vemos um vaso sanguíneo no qual se vai formando uma placa, a placa de ateroma, que condiciona a circulação do sangue e que em alguns casos pode mesmo comprometê-la, dando origem àquilo que nós chamamos os eventos cardiovasculares. E aqui falamos do infarto do miocárdio ou ataque cardíaco e falamos do acidente vascular cerebral, do AVC. E, portanto, quando nós intervimos no colesterol, é para reduzirmos o risco destes eventos acontecerem. E então, por isso mesmo, é importante falar sobre a aterosclerose. Já podemos voltar daqui a pouco a este tópico. Vamos então olhar estes diferentes tipos de colesterol, que são também importantes de salientar e de perceber. Nem todo o colesterol é mau. Certo. E nós quando qualquer um de nós olha para as suas análises de rotina e vê vários valores do colesterol, às vezes fica um bocadinho sem perceber qual é o seu significado, o que é que aquilo quer dizer. Então, o colesterol total é o somatório dos vários tipos de colesterol e é aquele valor que é mais expressivo. E normalmente é o valor que as pessoas olham mais e decoram mais. Não é o mais importante do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, o mais importante é o LDL. Que é o mau colesterol, é aquele que está associado ao aumento da aterosclerose e ao risco cardiovascular.
Depois temos o colesterol HDL, que é o bom colesterol, é o colesterol com efeito protetor, é aquele que nós queremos ver mais elevado. E temos os triglicerídeos, que são outro tipo de lípidos que circulam no nosso sangue e que também são importantes nestes processos. A dieta, já percebemos, é muito importante, os cuidados com a nutrição cada vez mais são fundamentais. Falar em gorduras é falar não necessariamente em gorduras, todas elas más, e que não devam ser ingeridas de todo. Como é que podemos olhar para a roda dos alimentos de uma forma positiva e lidar com as gorduras de uma forma também positiva e saudável para o nosso organismo? Porque muita gente, olhando para o exemplo português, abusa-se muito na quantidade de azeite que se utiliza para cozinhar, nos óleos alimentares, nas margarinas, nas manteigas. Como é que podemos domar esse ímpeto? É assim, as gorduras são todas diferentes, sem dúvida, mas ainda assim são um dos nutrientes que nós devemos consumir com mais moderação. Falou do azeite, efetivamente o azeite é uma gordura mais saudável, de origem vegetal, mas nem por isso o seu uso deve ser desmesurado, exatamente. Mas sim, e vamos falar um bocadinho mais à frente quando falarmos do tratamento do colesterol, de que gorduras é que devemos preferir inseridas numa dieta, a chamada dieta mediterrânica, que é aquela que é pela comunidade científica considerada a mais saudável, digamos assim. Olhando para as diferentes idades, e toda a gente terá uma perspectiva diferente sobre isso, mas quando é que se deve, efetivamente, começar a fazer uma análise sanguínea ao colesterol para perceber como é que estão esses níveis? Existe aqui um momento, ou só quando temos sintomas, é que algum tipo de sintoma que pode associar a um colesterol elevado é que se deve fazer esse tipo de análise? Não, de todo que deve ser esse o momento. A dislipidemia em si não dá sintomas propriamente ditos. Existem alguns sintomas que surgem em fases muito avançadas da doença, mas que hoje em dia não se encontram muito. Os sintomas associados à dislipidemia são os sintomas associados às doenças cardiovasculares. Portanto, o doseamento do colesterol não deve ser feito só quando existem sintomas ou só quando existe doença, deve ser feito muito antes disso. Já na idade pediátrica, inclusive, o nosso Plano Nacional de Saúde Infantil fala até numa recomendação de fazermos um doseamento de colesterol na primeira e na segunda década de vida, tanto mais cedo se existirem fatores de risco, como o excesso de peso, a obesidade, a história familiar, a diabetes. Depois, na idade adulta, não existe propriamente uma recomendação bem definida de quando é que se deve começar, mas eu diria que o colesterol deve ser doseado sempre que fazemos análises de rotina, digamos assim. Depois, ou sempre, obviamente, sempre que existir também fatores de risco para, como falámos, de igual forma nas crianças, quando existe diabetes, excesso de peso. A periodicidade com que pedimos o valor de colesterol depende muito do valor que obtemos anteriormente, se existe alteração ou não, se precisamos de fazer medicação ou não. A periodicidade aí vai-se ajustando caso a caso. Vamos olhar então agora esta questão que tem que ver com o facto de verificarmos o quadro de que hoje estamos a falar. Que tipo de intervenção é que pode ser feita do ponto de vista clínico e também o paciente pode, junto daquilo que é a sua atividade diária, alterar para poder ter um prognóstico mais positivo? Certo. Em medicina, quando nós fazemos uma proposta terapêutica, estamos a contar, e devemos fomentar isso, sempre a participação do doente. Isso é fundamental para nós atingirmos os nossos objetivos. E neste aspecto, neste campo da dislipidemia, ainda mais. Qualquer intervenção nesta patologia implica sempre, em todas as fases, alterações do estilo de vida. E então aqui, em primeiro lugar, eu destacaria a questão da alimentação. Efetivamente, cientificamente, o que se tem comprovado é que as alterações da alimentação têm um impacto direto nos valores de colesterol e, portanto, no tal risco cardiovascular. E a tal dieta mediterrânica que tanto se fala é aquela que é considerada a mais saudável. E quando falamos de dieta mediterrânica, falamos numa preferência pelo consumo de peixe e das carnes brancas, em detrimento das carnes vermelhas e processadas, a opção por gorduras vegetais, ainda que com uso moderado, no consumo abundante de legumes, de fruta, leguminosas, frutos secos.
e evitando então os tais alimentos ricos em sal, ricos em gordura, ricos em açúcar também. Porque quando nós falamos numa dieta saudável, não falamos só, o nosso foco não é só diminuir o colesterol, mas também melhorar a nossa saúde do ponto de vista global. E num país onde consumimos muitos produtos processados, enchidos, produtos como fiambre e coisas semelhantes, e onde há uma costa tão grande com tanto pescado, que deve estar incluído, imagino eu também, nesta dieta mais saudável. Sem dúvida. Como é que se consegue mudar este paradigma? Porque muita gente associa tudo isto que faz parte da dieta da gastronomia portuguesa a uma dieta mediterrânea, mas não acontece de todo, porque há muita coisa que tem que ficar de fora. Certo. Há uma série de medidas que podem ser tomadas, mas, por exemplo, o que vocês fazem aqui diariamente contribui imenso para aquilo que nós chamamos de educação para a saúde, para que as pessoas estejam informadas do que efetivamente lhes faz bem. Da parte dos profissionais de saúde, obviamente, conversar com as pessoas, explicar, ter tempo para que elas percebam que opções é que podem tomar. Existem outras medidas, até medidas do ponto de vista governamental, que podem ser tomadas e que devem ser tomadas o mais precocemente na vida, não é? Devemos tomar muita atenção à alimentação que providenciamos às nossas crianças, não é? Para que depois elas tenham bons hábitos no futuro. Em Portugal, se calhar, será um bocadinho resgatar tradições mais antigas, diria eu, de maior consumo de peixe, do consumo da sopa. A sopa de legumes é uma coisa que é, de uma forma geral, bastante saudável. É um hábito muito português e que deve ser fomentado, deve ser mantido. Cultivado. Cultivado, exatamente. Vamos então olhar, porque muita gente poderá neste momento estar a questionar-se, mas afinal, existe um número ou existem números quanto ao número à quantidade de lípidos que devem fazer parte do nosso sangue? Obviamente que isto é muito teórico, mas conseguimos aqui traçar o que é que serão valores positivos? Pronto, é assim. E esta é outra das mensagens que eu gostava de deixar bem clara aqui. Quando nós olhamos para as análises de colesterol, às vezes não percebemos. Será que é normal? Será que não é normal? Porque nas análises laboratoriais aparece normalmente um valor de referência. Só que, quando nós analisamos os valores do colesterol, temos que enquadrar o indivíduo numa categoria de risco. Existem várias formas de calcular esse risco, que rapidamente nós na consulta podemos fazer, e enquadramos aquele indivíduo consoante uma série de fatores, o valor de colesterol que ele apresenta, a idade, se fuma ou não, o valor da sua pressão arterial, e então englobamos numa categoria de risco cardiovascular, no risco de vir a ter esses tais eventos cardiovasculares, o AVC, o infarto. E mediante essa categoria de risco, nós temos objetivos para os valores de colesterol. Quando esses objetivos não estão cumpridos, então aí definimos a estratégia que devemos adotar. Será só alterações de estilo de vida ou se teremos que fazer medicação específica para a descida do colesterol. Mas, portanto, depende caso a caso. Cada caso deve ser analisado individualmente. Já que falou em forma física, em hábitos e estilo de vida, a atividade física está recomendada para todos nós, independentemente das idades, obviamente ajustada, mas aquilo que lhe pergunto é: nem só pessoas com sobrepeso são pessoas com predisposição para terem níveis de colesterol mais elevados. Pessoas que têm um peso mais baixo também podem ter colesterol alto. Com certeza que sim, não é total, nem só as pessoas com excesso de peso têm colesterol e as pessoas mesmo com excesso de peso podem ter ou não. Há uma relação, efetivamente, mas não é sempre assim. E a atividade física tem benefícios claros neste campo. Atividade física é essa que deve ser mantida de forma consistente, diária, se possível. Tem um impacto grande, sobretudo, nem tanto no LDL, no mau colesterol, mas no bom colesterol, na subida do bom colesterol. Para além disso, tem um efeito também no risco cardiovascular global. Quando nós temos então um indivíduo que tem valores de colesterol aumentados, a par das alterações na dieta, também deve ser fomentada a prática de exercício físico e a perda de peso, se houver efetivamente excesso de peso. Consumo de álcool. Aqui outro busilis, porque somos um país de vinho, somos um país de cerveja, somos um país de pessoas que continuam a beber mais do que aquilo que seria recomendado. Pelo menos os números dos estudos que vão surgindo mostram que somos dos países que têm o maior consumo de álcool. Continua a ser também um grande desafio para os clínicos
esta disciplina alcoólica que imagino que seja importante. Sim, sim, é um desafio, porque efetivamente é um hábito, em muitas pessoas é um hábito perfeitamente aceitável e em consumo alcoólico diário perfeitamente aceitável para aquele indivíduo, noutros casos não. Não é fácil, às vezes, tentar alterar esses hábitos e essas tradições, se é que podemos assim chamar. No caso específico do colesterol, a diminuição do consumo alcoólico tem mais impacto, por exemplo, na concentração dos triglicerídeos, não tanto nos valores de colesterol, mas os triglicerídeos também são importantes. Vinho, já falamos que pode ser saudável, o consumo regrado, pelo menos muitos defendem que um copo de vinho à refeição pode ser positivo. Qual é a sua visão como médica assistente? É algo que aprova? É assim, o que a literatura diz... Aqui há uns anos falava-se do fator protetor, sobretudo do vinho tinto, porque provocava uma certa vasodilatação, ou seja, provocava alguma dilatação dos vasos sanguíneos e que isso poderia ter um efeito protetor a nível cardiovascular. Essa teoria não está totalmente fundamentada ou estabelecida, mas se houver um consumo alcoólico consciente, nós, do ponto de vista médico, falamos em unidades de álcool, que são, portanto, unidades de álcool que contêm até 10 gramas de álcool, uma por dia, eventualmente 2 nos homens, 1 na mulher, à partida, na população geral, é considerado aceitável. Obviamente, cada caso tem que ser analisado individualmente para perceber se esse consumo tem alguma consequência na saúde ou não. Portanto, eu acho que devemos continuar a consumir vinho, desde que seja, obviamente, com moderação. Vamos então agora para o maior dos males, tabaco. E a cessação tabágica, que imagino também faça parte daquilo que é o seu trabalho como médica. Como é que estamos neste domínio? O tabaco continua a ser um grande desafio e um mal maior. Certo. O tabaco é a principal causa de morte evitável. E eu acho que esta frase deve ter algum impacto. Não é fácil deixar de fumar, e nós compreendemos isso. Há consultas de cessação tabágica, há formas de nós ajudarmos quem quer deixar de fumar. No que diz respeito ao colesterol, o deixar de fumar tem algum impacto, sobretudo na subida do HDL, e tem um impacto enorme no risco cardiovascular global. Portanto, todas estas medidas que nós falamos são muito importantes, mas alguém que é fumador, deixar de fumar, acho que é o melhor que pode fazer pela sua saúde. Muito bem, e para concluirmos esta nossa conversa, antes do espaço para as perguntas dos nossos telespectadores, a medicação. Existe muita informação, muita desinformação, muita informação que chega que, afinal, a medicação para o colesterol pode não ser tão necessária quanto isso. Existem produtos naturais que podem ajudar. Enfim, em que é que ficamos? Para também ajudar alguma formação e informação para este tópico. Em determinados casos, na tal análise individual e do risco cardiovascular, em alguns casos, efetivamente, a medicação está indicada, porque é uma forma eficaz de baixarmos o colesterol, e aqui o nosso objetivo não é só baixar o colesterol, novamente, é baixarmos o risco cardiovascular, é baixarmos a probabilidade daquele indivíduo vir a ter um evento cardiovascular, que em muitos casos é mortal. Portanto, esse é o nosso principal objetivo. Mas sim, a medicação ocupa aqui um lugar bastante importante. Existem alguns mitos associados à medicação do colesterol, e aqui estamos a falar das estatinas, que é o grupo de medicamentos que tem mais expressividade. Existem efeitos adversos, obviamente, como em todos os medicamentos, mas de uma forma global são medicamentos muito bem tolerados e com riscos muito baixos. E, sobretudo, esta ideia é importante, o benefício é claramente superior ao risco. Quando existem efeitos adversos, e às vezes existe forma de os ultrapassar, desde que eles sejam conversados com o médico, e isso é importante, que haja esse seguimento. Por isso é que é importante ter um médico de família, ter um médico assistente, que nos acompanhe regularmente, mas sem dúvida que o benefício é inequívoco. Muito bem, doutor, e assim conseguimos percorrer de uma forma disciplinada todos os tópicos que tínhamos previstos para a nossa conversa.
não vai sair da nossa companhia, porque vamos continuar a falar com os nossos telespectadores já a seguir. Fica o convite para, na próxima parte, continuarmos então em estúdio com a doutora Mariana Sá Nogueira. Teremos espaço para as suas perguntas na área da medicina geral e familiar, aliás, em particular sobre o tópico que hoje estivemos a falar, colesterol, enfim, pode ser algo que suscite o seu interesse. Consultório@portocanal.pt ou 22 508 3297. Ligue, participe. Voltamos já a seguir. Até já.